Olá, que Deus abençoe a todos os que assistem esse vídeo. Eu vim aqui contar um pouco do meu testemunho para você, para todos os que nos assistem. Eu fui praticamente criado na Igreja Universal desde os meus 2 anos até aproximadamente os meus 12 anos de idade. Mas eu vivia na igreja, mas eu não era nascido de Deus, eu não tinha o Espírito Santo. Eu ia porque minha mãe me levava, mas eu não tinha compromisso com Deus. Quando chegou em volta dos meus 12 anos, eu decidi sair da igreja. Saindo da igreja no mundo, eu conheci vícios, pecados, prazeres da carne, aonde me acarretaram depressão, desejo de suicídio, angústia. Eu me tornei um jovem agressivo com a minha mãe. Por diversas vezes eu agredi a minha mãe, eu agredi o meu pai, eu tentei matar minha mãe com faca, dei socos, pontapés na minha mãe, no meu pai também. A minha casa virou um inferno depois que eu saí da igreja. Minha mãe, mesmo assim, continuava indo à igreja, levando as minhas fotografias, fazendo votos no altar de Deus por mim, e com muita perseverança, com muita luta da parte da minha mãe, meu pai passou a ir para a igreja também, e logo em seguida eu voltei para a igreja. Logo em seguida eu voltei para a presença de Deus. Desde então, eu passei a ouvir a palavra de Deus, passei a ouvir os ensinamentos do Espírito Santo por meio dos pastores no altar de Deus, e ali a palavra de Deus foi entrando, foi tirando o vício, foi tirando o nervosismo que eu tinha, que me levaram a agredir minha mãe, foi tirando também os pensamentos de suicídio da minha mente. Que por diversas vezes antes de chegar da igreja, coloquei corda no pescoço, passei faca nos pulsos, planejei me jogar debaixo de um ônibus por diversas vezes. Então eu fui sendo limpo desses pensamentos, desses espíritos que falavam na minha mente que eu não tinha jeito, que o melhor era eu me suicidar, o melhor era eu me matar e também matar toda a minha família. Eu fui sendo limpo desses pensamentos de suicídio, desses pensamentos de morte, desse desejo de usar droga, de fumar, de beber, que desde os meus 9 anos de idade eu comecei a fumar cigarro, também vim a usar maconha. Mas Deus, quando eu cheguei na igreja, Ele foi me limpando. Logo em seguida eu me batizei nas águas, demorei um pouco para ter um novo nascimento, mas vim a ter um novo nascimento numa reunião de quarta-feira, onde o pastor falou fortemente aquele versículo que diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Eu queria ser uma testemunha de Deus, eu não queria perder minha salvação. Eu sabia que se eu morresse sem o Senhor Jesus, sem o Espírito Santo, a minha alma iria para o inferno. Então naquela quarta-feira a qual o pastor pregou, eu coloquei o meu rosto no chão, ali no chão da igreja mesmo, e ali eu me derramei, eu me humilhei, eu confessei meus pecados. Ali o velho Wesley, a velha criatura foi morrendo, a velha criatura foi ficando para trás, o velho homem morreu, e ali nasceu um novo homem. Naquele momento eu senti nojo daquele velho Wesley que praticou pecados horríveis, que tentou matar a própria mãe, que não respeitava mais a Deus, que não respeitava a igreja. Por diversas vezes eu disse que eu queria que o Bispo Macedo fosse para o inferno antes de voltar para a igreja. Então aquele velho Wesley naquela oração morreu. Desde então eu passei a ser um jovem diferente, passei a ser alguém diferente, passei a ter paz, passei a ter nojo do pecado, a alegria de viver. Só que ainda me faltava o selo, a convicção do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi quando veio uma fogueira santa, a fogueira santa na fé de Abraão. Eu me lancei naquela fogueira santa. Ali eu não pedi a Deus que Ele me desse carro, casa, dinheiro, cura. Não, eu pedi a Deus que Ele me desse o Espírito dele. Foi quando no dia da entrega do sacrifício, numa vigília, eu subi ao altar e ali eu dobrei os meus joelhos no altar e eu busquei incessantemente o Espírito Santo, e o Espírito de Deus veio sobre mim
Ali eu fui cheio de uma paz permanente, de uma alegria como nunca antes eu tive e de uma certeza. Ali Deus, ele disse dentro de mim: Wesley, eu sou contigo. Desde então, a minha fé passou a ser diferente. Eu passei a não ser mais medroso, eu passei a não ser mais tímido. Deus passou a agir através de mim. Deus passou a me usar. Foi quando eu fui para o curso preparatório para obreiros. Depois fui levantado a colaborador e depois fui levantado a obreiro. Foi quando Deus também ele me chamou através de uma palavra que diz que as raposas têm os seus covis para morar. Os pássaros têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Ali na palavra Deus ele me chamou. Deus ele disse: eu quero que você me sirva no altar. Foi quando eu disse: eis-me aqui para fazer a obra de Deus no altar da Igreja Universal. E eu fiquei alguns anos solteiro, cerca de 7 anos solteiro, e depois eu vim a conhecer minha atual esposa. Eu namorei, noivei, casei, e do Ceará, hoje, eu estou fazendo a obra de Deus no estado da Bahia, e graças a Deus, eu tenho sido muito feliz pregando a palavra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus, e não há privilégio maior do que servir a Deus no altar dele na Igreja Universal. E o que falar da nossa mãe Igreja Universal? Foi aonde eu descobri que eu tinha valor, foi aonde eu fui acolhido, foi aonde eu encontrei Deus o Pai, mas a igreja foi uma mãe que cuidou de mim, foi uma mãe que, usando ali os obreiros, os pastores, me deu a palavra de Deus, cuidou de mim como filho. Olha, sem palavras para agradecer a Deus e a obra de Deus na Igreja Universal. De fato, essa obra é de Deus. De fato, a Igreja Universal é a obra de Deus. E nós queremos continuar até o último dia da nossa vida, aonde quer que seja, seja na Bahia, seja em outro lugar, em outro país, mas que seja no altar de Deus, na Igreja Universal do Reino de Deus. Obrigado a todos que assistiram esse testemunho e que Deus ilumine. E saiba, Deus, ele quer mudar a sua história. Amém.